O milionário negro que foi mendigo agora revoluciona a tecnologia com segredo poderoso. João vivia na sombra da cidade, entre caixas de papelão amassadas e o cheiro forte de fumaça de churrasquinho barato que grudava na pele. Sua vida era um ciclo de lutas invisíveis, frio cortante, fome martelando no estômago, olhares atravessados de desprezo. Morador das noites sem teto, ele nunca imaginou que um dia receberia uma carta. Uma carta que chegou como um trovão numa madrugada sem luar. Essa carta tinha selo dourado, letras elegantes e veio embrulhada num envelope grosso, quase como um convite para um mundo que João só via pela EV, nas reportagens dos ricos e famosos. Lá estava escrito que ele era o único herdeiro de um magnata imobiliário, um parente distante que ele jamais sonhara existir. Tudo isso abalou João de um jeito que a terra pareceu sair do lugar. Primeiro o choque, depois o medo, e logo uma faísca de esperança queimando no peito. Sem um teto para chamar de seu, ele se vê. Era mais que uma fortuna, era uma missão, um grito silencioso por mudança. Os advogados começaram a discutir com vozes elevadas e palavras afiadas. Queriam cada centavo, cada pedaço do testamento. Mas João, no meio daquele furacão, sentiu a necessidade de provar algo que nem ele sabia direito o que era. Sua dignidade. A pressão esmagava seu peito, mas ele resistiu, encarando o tribunal com olhos que pediam uma chance, um reconhecimento que nunca teve. Então, no ápice do caos, veio a revelação cruel e surpreendente. A verdadeira herança não era só o dinheiro, mas um pacto. João teria de investir uma parte significativa daquela fortuna em projetos sociais. E mais, teria que se comprometer de verdade com a transformação da comunidade, que sempre o ignorou, do lugar onde nasceu e sobreviveu dia a dia. Era como se seu destino fosse costurado com o medo e a esperança daqueles mesmos becos sujos. Agora, diante daquela responsabilidade esmagadora, João se viu dividido. Estaria preparado? A dúvida latejava forte, girando no fundo do peito. Será que conseguiria levar adiante o sonho de um homem que nunca conheceu, sem se perder no caminho? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. João se viu diante de um dilema torturante. A cidade lá fora pulsando em sua indiferença, enquanto ele lutava contra os demônios da dúvida e do medo. Mas neste labirinto de emoções, algo ainda mais devastador. Um antigo conhecido. Ele se aproximou de João e, num sussurro cortante, revelou um segredo que faria a terra sob os pés de João desmoronar. Você não é o único herdeiro, disse ele, cada palavra carregada de veneno. Os murmúrios explodiram na sala. Essa herança não é somente sua. Há um outro, alguém na sua vida que está ligado a isso. Sua mãe. João ficou paralisado. Frases soltas ecoavam em sua mente. Sua mãe? Que mãe? Ele cresceu em orfanatos e ruas, sempre sozinho. O olhar atônito dele atraía a atenção da multidão. Mas o advogado implacável continuou. Ela não morreu. Ela é a única herdeira testamentária e a fortuna será dela.
A menos que... A pulsação em seu peito aumentou. O nó na garganta se apertava. A menos que você prove que tem o que é necessário para cuidar desse dinheiro e continuar o legado. Se você falhar, tudo será dela. A sala ficou em silêncio. O barulho do mundo exterior parecia um eco distante. João olhou ao redor, sentindo cada par de olhos afiados, firmemente fixados nele. O julgamento agora não era só pela herança, mas pela própria identificação de quem ele era. Ele tinha uma mãe. O que ela faria com tudo isso? As vozes de ceticismo e desprezo da multidão se tornaram uma melodia ensurdecedora. Como assim, minha mãe? Ele mal conseguia falar. A angústia no tom da sua voz era palpável. O advogado sorriu de satisfação e continuou a revelação. Ela foi uma das maiores funcionárias do seu tio. Um amor proibido entre eles. Seu pai nunca soube. A família nunca soube. Mais uma vez, a verdade passou como um raio. Seu coração acelerou. Mas o advogado não parou. E agora ela está vivendo em um abrigo, bem perto daqui. O testamento foi feito para que ela estivesse segura. Mas ela se afastou da riqueza, abandonou tudo. Você terá que encontrar esse legado perdido antes que seja tarde. João não sabia se estava mais chocado com a revelação ou por sentir uma onda de esperança se formando em seu peito. Sim, ele tinha uma mãe. Mas onde ela estava? A sala ainda estava em choque. Os murmúrios estavam agora repletos de especulações. Como um mendigo pôde ter todo esse poder? Ele vai mesmo encontrar essa mãe? O clamor da multidão tornava tudo mais pesado. A pressão era insuportável. Ele não estava mais apenas em busca de uma herança, mas de uma família, de uma conexão tão longa e ausente em sua vida. As luzes da cidade continuavam a brilhar, mas João se sentia mais perdido do que nunca, agora com a responsabilidade de buscar alguém que talvez nem quisesse ser encontrada. E as questões começaram a se acumular em sua mente como tempestade. Seria sua mãe a solução para a sua vida? Ou a chave para uma nova desilusão? Sentindo a pressão do mundo sobre seus ombros, ele fez uma promessa silenciosa a si mesmo. Não só por ele, mas por aquela mulher que deveria ser sua mãe. Eu vou encontrá-la, sussurrou para si mesmo. Vou descobrir a verdade. Mas enquanto se levantava, com a decisão pulsando em seu coração, um silêncio repentino tomou conta do lugar. Algo inesperado estava prestes a acontecer. O advogado se virou, um olhar frio e penetrante. Você não está preparado para o que está por vir, João. E se eu te dissesse que ela mesma busca a herança e irá fazer de tudo para que você não a encontre? As insinuações pesavam como um manto negro na atmosfera. João sentiu as pernas fraquejarem. O que ele realmente sabia sobre sua mãe? Ele estava prestes a se entrar em um labirinto mais escuro do que imaginava. E a busca pela verdade poderia não levá-lo aonde sempre sonhou, mas a algo que mudaria tudo. E nesse momento, ele percebeu, o verdadeiro desafio estava apenas começando. João sentiu o peso das palavras do advogado como se um fardo invisível tivesse sido colocado sobre seus ombros. Você não está preparado para o que está por vir. Essas palavras ecoavam em sua mente, enquanto a sala do tribunal parecia girar. A pressão aumentava e sua respiração se tornava irregular. A multidão ao redor sussurrava. Os rostos exibiam uma mistura de curiosidade e desprezo. Então, com um movimento brusco, o advogado se afastou.
deixando um silêncio inquietante para trás. Você não sabe a verdade sobre sua mãe, ele havia dito. João olhou para o chão, o cerne do seu ser começando a desmoronar. Tudo o que ele conhecia estava prestes a ser virado do avesso. Mas antes que pudesse processar a informação, um grito cortou o silêncio. Uma mulher de cabelos desgrenhados e olhos arregalados empurrou a porta do tribunal e entrou em cena. Seu olhar estava fixo em João, e seu rosto era uma mistura de pânico e determinação. "João!" ela gritou, sua voz carregada de emoção. "Você precisa ouvir, é sobre sua mãe." Os olhares se voltaram para a mulher, como se ela tivesse aceso uma chama em meio à escuridão. João sentiu um frio na espinha. "Quem é você?" perguntou com cautela, suas mãos tremendo. "Meu nome é Clara, eu sou amiga dela e ela está em perigo." A mulher tropeçou ao se aproximar, ofegante. "João, sua mãe está sendo perseguida. Eles querem o dinheiro, mas também querem ela." Os murmúrios na sala cresciam. Todos estavam intrigados. E João sentiu o mundo ao seu redor desabar. O que ela estava dizendo? "Por que você sabe disso?" "Ela me contou tudo. Seu tio, a família dele. Eles não querem que ela revele a verdade sobre o passado. Tem algo muito mais sombrio do que você imagina. Ela nunca abandonou você." Clara respirou fundo, como se cada palavra fosse um esforço monumental. "Ela está viva e agora precisa da sua ajuda." A revelação esbatiu João. Uma onda de emoções o atingiu. Raiva, alegria, confusão. "Você tem certeza? Como você sabe? Onde ela está?" A urgência de suas palavras transparecia. Ele estava paralisado. Seu coração pulsava forte, como se fôssemos empurrados para um espaço desconhecido. "Ela vive em um abrigo, mas encontra-se ameaçada. Seu tio a mandou buscar. Eles sabem que você é o novo herdeiro. E ela tem um segredo que pode mudar tudo. Você precisa encontrá-la." Antes que João pudesse responder, a porta do tribunal se abriu novamente. Mas desta vez era um grupo de homens de terno escuro. Seus olhos estavam frios e a atmosfera rapidamente se tornou tensa. "Clara!" um deles gritou. "Saia do meio! Você não deve estar aqui!" A mulher avançou, determinada. "Eu não vou deixar que façam mal a ela." Seus olhos, antes cheios de medo, ardiam com uma força que João nunca tinha visto. Um dos homens puxou uma arma, a luz refletindo metálica. O tribunal se transformou em um cenário de caos. Gritos invadiram o espaço. As pessoas começaram a correr. E a adrenalina tomou conta de João. A cena se tornava um filme de ação, mas tudo se arrastava em câmera lenta. Ele viu Clara sendo puxada. Agarrou seu braço. "Onde está minha mãe?" A pergunta saiu mais como um grito. Às vezes, aqueles que amamos estão mais próximos do que pensamos. Mas suas escolhas podem fazê-lo se afastar. Você precisa escolher agora. A herança é a chave para os segredos que eles guardam. João sentiu o chão tremer sob seus pés. Ali estava o verdadeiro dilema. O verdadeiro legado. O amor e a dor entrelaçados. Revelações que poderiam despedaçar família e trazer ruína. A mulher que ele não conhecia, a vida que ele nunca teve. Tudo estava ligado em uma teia maior. E então, outro grito. Da próxima porta, uma figura familiar tomou forma. Alguém que ele reconheceria entre milhares. Era uma mulher.
com os mesmos olhos que ele tinha visto em antigos retratos empoeirados. Ele estava prestes a descobrir a verdade, mas o que viu fez sua respiração falhar. A revelação estava prestes a desmoronar tudo mais uma vez. João não sabia o que esperar. O chamado da busca transformou-se em um turbilhão de confusões, anseios e temores. Ele estava a um passo de desvendar tudo, mas a pergunta permanecia em seu coração. Descobriria a verdade ou a dor seria seu único legado? João não podia acreditar no que via. O rosto da mulher diante dele, com aqueles olhos que pareciam refletir seus próprios, o deixava paralisado. Era como se toda a sua vida tivesse se transformado em um filme, e ele era o protagonista de uma trama complicada demais. O grito dela ainda ressoava em seus ouvidos, e ele não conseguia se mover. Então, em meio ao caos, tudo parecia acontecer rapidamente. Os homens de terno escuro se aproximaram, ameaçadores. A tensão na sala crescia, e outras pessoas começaram a gritar, correndo em direções opostas. Mas João não conseguia desviar o olhar de Clara. Você sabe onde ela está. Sua voz tremia, mas havia uma determinação que o empurrava para frente. Sim, ela está em um abrigo, mas não é seguro. Clara quase gritou, sendo puxada pela força de um dos homens. Ele a segurou com firmeza, como se quisesse calá-la. Nós precisamos sair daqui, agora! Mas João não se moveu. Ele precisava entender. O que você sabe sobre ela? Por que estão atrás dela? Seus olhos estavam fixos em Clara, que estava sendo arrastada, mas o homem não parecia ceder. Antes que Clara pudesse responder, um silêncio pesado caiu sobre a sala, quando um tiro foi disparado. A multidão congelou. O som ecoou como um trovão, fazendo todos os olhares se voltarem para o homem que tinha a arma. O coração de João foi em choque. Ele mal respirava, incrédulo. A cena se tornava surreal. Então, ao invés de Clara, o tiro atingiu uma das paredes do tribunal, fragmentando a fachada com um estalo ensurdecedor. Pandemônio! Todos começaram a gritar, enquanto João se lançou para a frente. Clara estava caída no chão, semi-inconsciente, com os olhos arregalados de medo. A adrenalina pulsava em suas veias. Ele se inclinou sobre ela, mas o homem que a segurava havia desaparecido na confusão. Clara, fique comigo! As palavras saíram de seus lábios como uma oração. Ele precisava dela. Precisava saber mais sobre sua mãe, sobre tudo. Mas então a porta oposta do tribunal se abriu de repente e uma figura familiar apareceu. João dirigiu seu olhar e seu coração parou por um momento. Era ela, a mulher que ele nunca conheceu, mas sempre desejou, sua mãe. Havia algo errado, algo na maneira como ela olhava para ele. Um pavor tomou conta de seu corpo, e quando ela falou, suas palavras pareciam rasgar o ar. João, não acredite nela! Sua mãe gritou apontando para Clara, enquanto ela se aproximava. Ela não é quem você pensa que é! A sala caiu em um silêncio sepulcral. O que ela estava dizendo? Todos os olhares se voltaram para a mulher que, por tanto tempo, ele sonhara encontrar. A confusão fez seu coração acelerar. Ele queria acreditar na mãe, mas a realidade oscilava de forma aterrorizante. Ela quer que você acredite que está do seu lado, mas ela é parte da intenção deles. Eles querem a herança. Você não pode confiar. Os olhos de sua mãe eram um misto de desespero e fúria. João franziu a testa, angustiado. Como assim? O que está acontecendo? A dor pulsava no seu peito. Ele lutava contra a sensação de que sua vida estava se desmoronando. Exatamente naquele instante. Mas antes que pudesse ordenar seus pensamentos, Clara se levantou,
com um esforço monumental. João, escute! Mas nas suas palavras havia um brilho de medo. Sua mãe não te contou tudo. O verdadeiro perigo não é apenas a herança. Bom, ela é parte da verdade. Um novo tiro cortou o ar e a sala enlouqueceu outra vez. João caiu ao chão, segurando a cabeça, enquanto sua mente girava com o peso das revelações. Ele estava cercado por mentiras e sombras, atirando para todos os lados, sem saber em quem confiar. O caos era absoluto, mas João só conseguia pensar numa coisa: tudo que ele acreditava a respeito de sua vida estava se desmoronando, e ele estava prestes a descobrir um segredo devastador que poderia mudar tudo. O que ele faria agora? Ele estava prestes a descobrir que a verdadeira batalha não estava apenas em proteger a herança, mas em desvendar quem ele realmente era, enquanto se arriscava a perder tudo, incluindo sua mãe. João não sabia no que acreditar. A mulher que acabara de descobrir ser sua mãe, frente a frente com Clara, dizia coisas tão inesperadas. A sala estava em um turbilhão, com gritos e o cheiro de medo pairando no ar. Ele olhou fixamente para sua mãe buscando respostas. O coração batia pesado, a respiração estava faltando. João, essa mulher não é quem você pensa, sua mãe insistiu. Seus olhos brilhavam, mas a ansiedade era palpável. Ela quer usar você para chegar até a herança. Sua vida toda está em jogo. Uma sensação de traição o envolveu. Como ela podia dizer isso? Clara estava ali, lutando por ele, enquanto sua mãe parecia estar prestes a romper o pouco que eles tinham que acabara de construir. Mãe, eu não entendo. O que você está dizendo? Ele perguntou, a voz trêmula, quase implorando por uma explicação razoável. Clara tentou avançar, mas um dos homens de terno a segurava firmemente pelo braço. João, não escute ela. Eu sou sua amiga. A verdade está mais perto do que você imagina. As palavras dela se misturavam ao caos, mas ele estava dividido. Qual era a verdade? De repente, em meio ao barulho, um estrondo ecoou. O teto começou a tremer e pedaços de gesso caíram. Como se o próprio tribunal estivesse se despedaçando. A sala estava em colapso e todos começaram a gritar e correr. João só conseguiu agarrar a mão de Clara e puxá-la para perto. Mas a cena que se desenrolava em sua frente eclipsava sua mente. João! Gritou sua mãe. Mas ele não podia olhar para trás. A adrenalina dominou cada pensamento. O pavimento sob seus pés tremeu e um burburinho explodiu quando um grupo de homens armados surgiu porta adentro. Eles pareciam determinados e as luzes brilhantes refletiam suas expressões endurecidas. A intenção neles era clara: caos e controle. João sentiu seu estômago se revirar. Era tudo uma armadilha. As vozes na sala se tornaram um frio clamor de gritos desesperados. Mas, no meio de tudo isso, uma figura diferente apareceu. Era uma mulher. Mas não qualquer mulher. Era uma mulher com um sorriso que ele nunca esqueceria de sua infância. Ela mesma. A avó de João entrou no tribunal, seu olhar forte e seguro. João, eu sabia que um dia isso aconteceria, ela gritou, abrindo os braços para ele. Ele congelou. Não é só a herança que importa. Você precisa saber a verdade sobre seu pai. O chão parecia se abrir sob seus pés. O que a sua avó tinha a ver com tudo isso?
A presença dela trouxe um sopro de esperança, mas também um mar de perguntas. O que você está dizendo? Eu não conheço meu pai. A confusão no ar era densa. Sim, mas seu pai esteve aqui o tempo todo, João. Ele não é quem você pensa. O que você acha que sabe, tudo é uma mentira. A voz dela pesava, e João balançou a cabeça em negação. Como isso poderia ser verdade? Nesse momento, um tiro ecoou novamente. João girou, buscando por Clara, mas ela estava sendo empurrada por um dos homens. O mundo parecia girar enquanto o caos se espalhava, e tudo o que ele queria era encontrar a verdade. Por favor, me diga o que está acontecendo, ele gritou para sua avó, mas ela estava focussada em manter a distância dos homens armados. Você precisa se lembrar, João. A herança é apenas uma fachada. A questão real envolve quem você realmente é e o que sua família esconde. As palavras dela explodiram na mente de João como fogos de artifício, conectando pontos que pareciam dispersos nas sombras. Do lado de fora, a cidade ainda funcionava, mas dentro daquele tribunal, tudo estava em colapso. Uma mistura de medos e fúrias pulsava em cada um deles, enquanto tudo parecia prestes a desmoronar. Ele olhou em volta perdido, com as sombras consumindo o espaço. Ele não tinha certeza se estava preparado para a verdade que se aproximava. Enquanto a realidade se desfez, um novo pensamento surgiu, envolvendo-o em gelo. E se tudo o que ele acreditava sobre sua família fosse uma ilusão? Mas o que mais poderiam estar escondendo? E quem realmente era seu pai? João fechou os olhos, sentindo que a resposta estava tão próxima, mas também tão distante. E só então, algo mudou. Ele sentiu a mão de Clara apertar a sua, enquanto gritavam pela última vez ao mesmo tempo. A verdade será sua luz ou... João não sabia no que acreditar. A mulher que acabara de descobrir ser sua mãe, frente a frente com Clara, dizia coisas tão inesperadas. A sala estava em um turbilhão, com gritos e o cheiro de medo pairando no ar. Ele olhou fixamente para sua mãe, buscando respostas. O coração batia pesado. A respiração estava faltando. João, essa mulher não é quem você pensa. Sua mãe insistiu. Seus olhos brilhavam, mas a ansiedade era palpável. Ela quer usar você para chegar até a herança. Sua vida toda está em jogo. Uma sensação de traição o envolveu. Como ela podia dizer isso? Clara estava ali, lutando por ele, enquanto sua mãe parecia estar prestes a romper e pouco que eles tinham acabado de construir. Mãe, eu não entendo. O que você está dizendo? Ele perguntou, a voz trêmula, quase implorando por uma explicação razoável. Clara tentou avançar, mas um dos homens de terno a segurava firmemente pelo braço. João, não escute ela. Eu sou sua amiga. A verdade está mais perto do que você imagina. As palavras dela se misturavam ao caos. Mas ele estava dividido. Qual era a verdade? De repente, em meio ao barulho, um estrondo ecoou. O teto começou a tremer e pedaços de gesso caíram, como se o próprio tribunal estivesse se despedaçando. A sala estava em colapso e todos começaram a gritar e correr. João só conseguiu agarrar a mão de Clara e puxá-la para perto, mas a cena que se desenrolava em sua frente eclipsava sua mente. João! Gritou sua mãe, mas ele não podia olhar para trás. A adrenalina dominou cada pensamento. O pavimento sob seus pés tremeu
e um burburinho explodiu quando um grupo de homens armados surgiu porta dentro. Eles pareciam determinados, e as luzes brilhantes refletiam suas expressões endurecidas. A intenção deles era clara: caos e controle. João sentiu seu estômago se revirar. Era tudo uma armadilha? As vozes na sala se tornaram um frio clamor de gritos desesperados. Mas, no meio de tudo isso, uma figura diferente apareceu. Era uma mulher. Mas não qualquer mulher. Era uma mulher com um sorriso que ele nunca esqueceria de sua infância. Ela mesma. A avó de João entrou no tribunal, seu olhar forte e seguro. João, eu sabia que um dia isso aconteceria. Ela gritou, abrindo os braços para ele. Ele congelou. Não é só a herança que importa. Você precisa saber a verdade sobre seu pai. O chão parecia se abrir sob seus pés. O que a sua avó tinha a ver com tudo isso? A presença dela trouxe um sopro de esperança, mas também um mar de perguntas. O que você está dizendo? Eu não conheço meu pai. A confusão no ar era densa. Sim, mas seu pai esteve aqui o tempo todo, João. Ele não é quem você pensa. O que você acha que sabe? Tudo é uma mentira. A voz dela pesava e João balançou a cabeça em negação. Como isso poderia ser verdade? Nesse momento, um tiro ecoou novamente. João girou, buscando por Clara, mas ela estava sendo empurrada por um dos homens. O mundo parecia girar enquanto o caos se espalhava, e tudo o que ele queria era encontrar a verdade. Por favor, me diga o que está acontecendo. Ele gritou para sua avó, mas ela estava focada em manter a distância dos homens armados. Você precisa se lembrar, João. A herança é apenas uma fachada. A questão real envolve quem você realmente é e o que sua família esconde. As palavras dela explodiram na mente de João como fogos de artifício, conectando pontos que pareciam dispersos nas sombras. Do lado de fora, a cidade ainda funcionava, mas dentro daquele tribunal, tudo estava em colapso. Uma mistura de medos e fúrias pulsava em cada um deles, enquanto tudo parecia prestes a desmoronar. Ele olhou em volta, perdido, com as sombras consumindo o espaço. Ele não tinha certeza se estava preparado para a verdade que se aproximava. Enquanto a realidade se desfez, um novo pensamento surgiu, envolvendo-o em gelo. E se tudo o que ele acreditava sobre sua família fosse uma ilusão? Mas o que mais poderiam estar escondendo? E quem realmente era seu pai? João fechou os olhos, sentindo que a resposta estava tão próxima. Mas também... E só então algo chocante aconteceu. Clara, que havia litado tanto, ergueu a cabeça e, com uma expressão repentina de dor e revelação, disse: João, você precisa saber a verdade. Eu sou sua irmã. Suas palavras romperam o ar, ecoando como um disparo. O tribunal parecia congelar por um instante, o tempo parando, enquanto a verdade pairava, invisível, mas imensamente pesada. João ficou paralisado, sua mente lutando para processar. Irmã? Clara? Tudo o que ele pensou que sabia sobre sua vida estava desmoronando. A raiva e a confusão esmagavam-no. O que isso significava para ele? O que significava para eles? O olhar de Clara era cheio de desespero e necessidade, mas agora tudo parecia um labirinto de perguntas sem respostas. E enquanto as sombras se fechavam ao redor dele, João sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando.
Uma batalha por identidade, verdade e, principalmente, pela família que nunca soube que tinha. João não sabia no que acreditar. A mulher que acabara de descobrir ser sua mãe, frente a frente com Clara, dizia coisas tão inesperadas. A sala estava em um turbilhão com gritos e o cheiro de medo pairando no ar. Ele olhou fixamente para sua mãe, buscando respostas. O coração batia pesado. A respiração estava faltando. João, essa mulher não é quem você pensa. Sua mãe insistiu. Seus olhos brilhavam, mas a ansiedade era palpável. Ela quer usar você para chegar até a herança. Sua vida toda está em jogo. Uma sensação de traição envolveu. Como ela podia dizer isso? Clara estava ali, lutando por ele, enquanto sua mãe parecia estar prestes a romper o pouco que eles tinham acabado de construir. Mãe, eu não entendo. O que você está dizendo? Ele perguntou, a voz trêmula, quase implorando por uma explicação razoável. Clara tentou avançar, mas um dos homens de terno a segurava firmemente pelo braço. João, não escute ela. Eu sou sua amiga. A verdade está mais perto do que você imagina. As palavras dela se misturavam ao caos, mas ele estava dividido. Qual era a verdade? De repente, em meio ao barulho, um estrondo ecoou. O teto começou a tremer e pedaços de gesso caíram, como se o próprio tribunal estivesse se despedaçando. A sala estava em colapso e todos começaram a gritar e correr. João só conseguiu agarrar a mão de Clara e puxá-la para perto. Mas a cena que se desenrolava em sua frente eclipsava sua mente. João! Gritou sua mãe, mas ele não podia olhar para trás. A adrenalina dominou cada pensamento. O pavimento sob seus pés tremeu e um burburinho explodiu quando um grupo de homens armados surgiu porta adentro. Eles pareciam determinados e as luzes brilhantes refletiam suas expressões endurecidas. A intenção deles era clara: caos e controle. João sentiu seu estômago se revirar. Era tudo uma armadilha? As vozes na sala se tornaram um frio clamor de gritos desesperados. Mas no meio de tudo isso, uma figura diferente apareceu. Era uma mulher, mas não qualquer mulher. Era uma mulher com um sorriso que ele nunca esqueceria de sua infância. Ela mesma. A avó de João entrou no tribunal, seu olhar forte e seguro. João, eu sabia que um dia isso aconteceria. Ela gritou, abrindo os braços para ele. Ele congelou. Não é só a herança que importa. Você precisa saber a verdade sobre seu pai. O chão parecia se abrir sob seus pés. O que a sua avó tinha a ver com tudo isso? O que você está dizendo? Eu não conheço meu pai. A confusão no ar era densa. Sim, mas seu pai esteve aqui o tempo todo, João. Ele não é quem você pensa. O que você acha que sabe? Tudo é uma mentira. A voz dela pesava e João balançou a cabeça em negação. Como isso poderia ser verdade? Nesse momento, um tiro ecoou novamente. João girou, buscando por Clara, mas ela estava sendo empurrada por um dos homens. O mundo parecia girar enquanto o caos se espalhava. E tudo o que ele queria era encontrar a verdade. Por favor, me diga o que está acontecendo. Ele gritou para sua avó, mas ela estava focada em manter a distância dos homens armados. Você precisa se lembrar, João. A herança é apenas uma fachada. A questão real envolve quem você realmente é e o que sua família esconde. As palavras dela explodiram na mente de João como fogos de artifício, conectando pontos que pareciam dispersos nas sombras. Do lado de fora, a cidade ainda funcionava,
Mas dentro daquele tribunal, tudo estava em colapso. Uma mistura de medos e fúrias pulsava em cada um deles, enquanto tudo parecia prestes a desmoronar. Ele olhou em volta, perdido, com as sombras consumindo o espaço. Ele não tinha certeza se estava preparado para a verdade que se aproximava. Enquanto a realidade se desfez, um novo pensamento surgiu, envolvendo-o em gelo. E se tudo o que ele acreditava sobre sua família fosse uma ilusão? Mas o que mais poderiam estar escondendo? E quem realmente era seu pai? E só então, algo chocante aconteceu. Clara, que havia lutado tanto, ergueu a cabeça e, com uma expressão repentina de dor e revelação, disse: João, você precisa saber a verdade. Eu sou sua irmã. Suas palavras romperam o ar, ecoando como um disparo. O tribunal parecia congelar por um instante, o tempo parando, enquanto a verdade pairava, invisível, mas imensamente pesada. João ficou paralisado, sua mente lutando para processar. Irmã? Clara, tudo o que ele pensou que sabia sobre sua vida estava desmoronando. Você? É o quê? Ele se agarrou a essa novidade dolorosa, lutando contra uma maré de confusão. O olhar de Clara era cheio de desespero e necessidade. Mas agora, tudo parecia um labirinto de perguntas sem respostas. E enquanto as sombras se fechavam ao redor dele, João sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. Uma batalha por identidade, verdade e, principalmente, pela família que nunca soube que tinha. Então, uma nova explosão de gritos atravessou a sala e uma terceira figura entrou pela porta. Com uma ousadia inesperada, uma mulher de cabelos longos e uma aura inegável de força surgiu, encarando todos com olhos que o protagonista reconheceria de qualquer lugar. Era a figura que ele conhecera de criança, a mulher que tantas vezes havia imaginado, mas que nunca teve certeza de quem fosse. Chega! Ela gritou, sua voz cortando o caos. Sou eu quem controla a herança, e vocês não têm ideia do que realmente está em jogo. A sala congelou novamente, um alvoroço de murmúrios e sussurros se formando. João deu um passo para trás, absorvendo tudo. Quem era ele? E mais importante, o que ela sabia que poderia mudar tudo novamente? A verdade estava mais próxima do que ele pensava. Mas João sentiu o medo crescer. A cada revelação, seguia-se um novo mistério e ele estava prestes a descobrir que tudo o que acreditava poderia se transformar em fumaça e espelhos. João piscou, atordoado. A mulher à sua frente, que ele reconhecia como sua mãe, estava mais próxima agora. Sou eu quem controla a herança. E vocês não têm ideia do que realmente está em jogo. A voz dela cortou o caos como uma faca, e um silêncio gelado caiu sobre o tribunal. Quem é você? João perguntou, o coração disparado. Uma sensação estranha se instalou no ambiente, como se o ar estivesse carregado de eletricidade. Todos os olhares estavam fixos na mulher, e mesmo os homens armados pareciam hesitar por um momento. Você vai descobrir, filho, a mulher respondeu, com um brilho nos olhos que João não conseguia entender. Era uma mistura de poder e vulnerabilidade, mas você precisa saber que sua vida mudou para sempre. A herança não é apenas dinheiro, ela contém segredos. Segredos que minha família guardou por gerações. A tensão na sala se intensificou, e João sentiu um nó se formando em sua garganta. Ele olhou para Clara, que parecia confusa e apreensiva. O que você está dizendo? Quem é você realmente? Eu sou uma parte da sua história.
parte de algo que você não tem ideia do que se trata. E é hora de você saber. A mulher insistiu, dando um passo à frente. Você e sua irmã estão no meio de uma disputa que pode destruir todos nós. Eu não sou inimiga aqui. Eu não tenho irmã. João gritou, quase em desespero. O toque da realidade estava se perdendo. Ele sentia que era como um personagem de um pesadelo, preso em uma trama que não fazia sentido. Mas Clara, em um impulso, gemeu. Eu sou sua irmã, João, e você precisa acreditar em mim, ou vai perder tudo. Então, como se o universo tivesse decidido que era hora de uma revelação ainda mais chocante, um grito ecoou pela sala. A porta lateral se abriu com um estrondo e um homem entrou. Sua presença era imponente e seu olhar penetrante. João, você não pode confiar em ninguém aqui, ele gritou, apontando para sua mãe. A sala explodiu em murmúrios. Quem é você? João balançou a cabeça. O que está acontecendo? A confusão tomou conta dele, e especificamente, ao olhar para os rostos de todos os presentes. Ele percebeu a mistura de surpresa e medo. Eu sou seu verdadeiro pai, o homem declarou, e a verdade cortou o ar como uma lâmina afiada. João ficou paralisado, a realidade girando ao seu redor. Sua mãe abandonou por motivos que você precisa entender. Há muito mais em jogo do que você pensa, e tudo está conectado. As palavras dele giraram na mente de João como uma tempestade. Isso não pode ser verdade. Ele mal conseguia processar a informação. Eu não conheço você. Você não é minha família. A gritaria crescia ao redor, enquanto todos os presentes pareciam entrar em pânico. Mas sou João, e essa herança é apenas um meio de você descobrir quem você realmente é. O homem insistiu, com uma intensidade que fez João estremecer. Mas você deve escolher com quem ficar, porque a escolha que você fizer não afeta apenas a você, afeta a todos nós. O mundo ao redor parecia desmoronar. João olhou para Clara, depois para sua mãe e finalmente para o homem que dizia ser seu pai. Lavar aquele espírito de confusão o sufocava. Sentia como se estivesse se afogando em um mar de verdades não ditas. Você só tem um caminho a seguir agora, João. Sua mãe falou com urgência. A herança poderá te proteger, mas a sua verdade, essa poderá te libertar ou destruir. Você decidirá. E então a sala foi invadida por um novo grito. Tudo aconteceu de novo. Com a abrupta reviravolta, uma explosão de segurança do tribunal fez com que o pânico aumentasse. E os homens armados começaram a fazer o que haviam sido enviados para fazer: controlar a situação. Uma nova onda de medo tomou conta de João, e ele percebeu que tudo estava apenas começando. A verdade nunca é simples. Malditos sejam todos! Ele gritou, sentindo o peso do destino sobre seus ombros, enquanto tudo ao seu redor se tornava mais caótico. Estava prestes a descobrir que, no centro dessa tempestade, a verdadeira batalha não era apenas por herança, mas pela própria identidade que podiam acabar perdendo para sempre. João respirava rápido, sua cabeça girando com tudo o que estava acontecendo. A mulher que dizia ser sua mãe, a que ele sonhou por anos, agora disfarçava algo. E aquele homem que entrara clamando ser seu pai, um nó na garganta o impedia de pensar direito. Ele sentia o peso do destino pressionando sobre seus ombros como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. Vá em frente, me explique, pediu ele, buscando respostas. As vozes dos outros ecoavam na sua mente, mas ele estava focado em descobrir a verdade.
O caos aumentava ao seu redor, os gritos, as pessoas correndo. Nos instantes de silêncio, ele podia ouvir o som de seu próprio coração, o pulsar acelerado em sua cabeça. João, a herança é apenas o começo, gritou o homem. Aquilo que você herdou está conectado a mais do que você imagina. Sua vida, seu passado, tudo faz parte de um plano maior. Que plano? João questionou, olhando para todos na sala que estavam grudados a ele, sem entender o que estava prestes a acontecer. Ele levantou a voz. O que estão escondendo? O que minha mãe tem a ver com tudo isso? De repente, antes que alguém pudesse responder, houve um tremor. O chão vibrou debaixo deles como se um terremoto estivesse prestes a acontecer. A sala inteira prestes a desmoronar. Os olhos de João se arregalaram, enquanto alguém, um homem dos seguranças, se virou abruptamente apontando para ele. É tudo culpa sua! Gritou o segurança, com o rosto distorcido em raiva. Você não deveria estar aqui. E, numa fração de segundo, tudo se desenrolou em um frenesi. O segurança ativou um botão em seu cinto. Alarmes começaram a tocar, a sirene uivando e as luzes vermelhas piscando. A confusão mergulhou no desespero. João sentiu uma mão o puxando. Era Clara. Vá! Precisamos sair! Agora! Ela gritou, arrastando-o para fora, olhando para trás. João viu sua mãe e o homem se olhando com uma paixão marcada por anos de segredos. No entanto, em que estavam prestes a cruzar as portas do tribunal, outra figura surgiu, cortando o caminho. Era sua avó, com uma expressão severa, gritando, vocês não podem fugir da verdade. No instante seguinte, um novo tiro ecoou pelo ar. A sala congelou. Todos estavam paralisados, exceto pelo segurança, que errara o alvo e agora estava em pânico. Ele começava a perceber que estava cercado pela própria confusão que ajudara a criar. Mas não foi isso que chocou João. Ao lado da avó, uma mulher com um olhar sombrio e um sorriso que fazia o sangue de João gelar entrou em cena. Você nunca deveria ter voltado para casa, João, ela disse, a frieza em sua voz soando como um sino distante. E agora você está prestes a descobrir quem realmente está no controle aqui. O chão parecia tremer novamente. Querendo correr, mas fixado pela visão dela. Quando ela disse isso, uma memória obscurecida iluminou sua mente. A combinação de impressões e histórias, a verdade de quem era realmente sua mãe, se misturava à dúvida sobre esse antagonista. A mulher peitou João, seu olhar profundo penetrando na própria essência dele. Não, isso não pode ser. Ele balbuciou. Um chip de tremor percorreu seu corpo, como se um fio oculto tivesse sido puxado. Você não sabe a verdade, João. A mulher interrompeu. Rindo de forma sombria. Cada um de nós carrega segredos, mas você vai entender. E a verdade é mais devastadora do que pode imaginar. Vamos brincar de esconde-esconde com o que você possui. E no fundo, João sentiu o chão se abrir sob seus pés. Lentamente as revelações se aproximavam, mas o que estava em jogo o deixava paralisado. Qual era a conexão daquela mulher com tudo? Por que sua família estava envolvida em algo tão laço obscuro? E o que significava essa nova rede de traição e alianças? Foi uma pausa, um silêncio pesado que causou um frio na espinha. Uma batalha ainda maior estava por vir. Ele olhou para Clara, então para sua avó e, por último, para sua mãe. As escolhas pairavam no ar. O que ele sabia estava se desdobrando em feixes de dúvidas. E a reviravolta recém-chegada fez a verdade parecer distante, mais difícil de alcançar do que nunca.
Os peixes grandes estavam jogando com as vidas dele como se fosse um mero entretenimento. João, agora ciente de que a luta apenas começava, olhava para o futuro incerto. Isso o deixava em um estado de ansiedade e confusão. O que estava por vir poderia não apenas mudar sua vida, mas toda a sua relação com a família e aqueles ao seu redor. Ponto. O que se revelasse a seguir poderia ser mais do que um golpe. Poderia ser a única chance de resgatar o que lhe restava. João sentiu o peso da verdade que pairava no ar, como uma tempestade prestes a desabar. Com o coração acelerado, ele olhou em volta, os rostos preocupados dos que o cercavam. Sua mãe, Clara, e aquele estranho que afirmava ser seu pai. A sala estava em chamas de tensão. Ele precisava decidir, e rápido. Você não pode confiar nela, João, gritou sua mãe, a voz trêmula, mas ainda firme. Ela quer você para si, para pegar sua herança. Não é isso, Clara retrucou, desesperada. Eu não quero a herança. Eu quero você, a verdade, a nossa família. A herança vem com um preço que não podemos pagar. O clima mudava rapidamente. João olhou para a mulher que afirmava ser seu pai. Seu olhar era de aflição e urgência. Você precisa saber, João. Não estamos aqui para machucar. Estamos aqui para proteger você. Antes que pudesse responder, uma nova explosão de tiros ecoou pela sala. E a segurança entrou novamente. O homem que dissera ser seu pai olhou ao redor, percebendo que a situação estava fora de controle. Saia agora! Eles estão aqui! Exclamou a avó de João, sua voz cheia de desespero. João sentiu a adrenalina correr em suas veias. O tempo estava contra eles. Ele agarrou Clara pela mão, puxando-a na direção da saída. Mas antes que pudessem ir mais longe, a mulher enigmática parou frente a eles, determinada. João, você ainda não entende. A herança é um poder, mas a verdadeira riqueza está nas escolhas que fazemos. Você não pode simplesmente fugir. Suas palavras cortavam o ar como uma faca. A verdade que você busca pode destruir sua vida ou libertá-lo. Escolha sabiamente. No fundo do seu ser, João sabia que a batalha não era apenas física. Era emocional. Ele sentiu o calor do medo atrás dele, mas também uma nova faísca de esperança. Se o que você diz é verdade, precisamos nos unir, não apenas por uma herança, mas pela família que ainda podemos construir. A sala estava em um impasse, a tensão palpável. A mulher pareceu hesitar. Então olhou para o homem que se apresentava como seu pai. Ele moveu a cabeça em concordância. Ela está certa, João. Talvez isso seja o que precisamos. A herança vai muito além do dinheiro. É sobre como reconstruir tudo. Maria, sua mãe, tinha os olhos umedecidos ao encarar o filho. A escolha é sua, filho. Não deixe que o passado dite seu futuro. Siga seu coração. Com um último olhar, João sentiu que finalmente havia encontrado um propósito. Ele respirou fundo, reunindo coragem. Então, vamos juntos encarar isso. Não sofrarem mais em vão. E assim, a calma se instalou por um momento. Eles correram em direção à porta, todos juntos. Clara, sua mãe, e o homem que afirmou ser seu pai. O barulho da confusão ficou para trás, mas o eco das verdades ainda pairava no ar. Quando finalmente saíram ao ar livre, o sol brilhava forte, iluminando seu caminho. A liberdade estava em suas mãos, assim como o futuro. Em meio à claridade, João olhou para seus novos aliados, as esperanças renovadas em seus olhos.
Estava pronto para seguir em frente, mas ainda uma pergunta ecoava em sua mente. Qual seria o verdadeiro preço a se pagar por essa nova vida? E assim, enquanto caminhavam para o desconhecido, João sentiu que a verdadeira jornada estava apenas começando. Viu? Chegou ao fim dessa história viral incrível. E antes de mais nada, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam esse desfecho. Não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Estou super curioso para saber o que você achou. E claro, compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa trama sensacional. Não espere nem mais um segundo. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos nessa!